Oiê, ainda dá tempo de fazer a retrospectiva de 2025, né? Até porque o ano só começa depois do carnaval. Se tu acha que não gosta de ler, então esse vídeo é pra ti, porque eu também era assim. Então eu realmente entendo. E agora eu vou tentar não mudar a tua opinião, mas contar um pouquinho da minha trajetória com a leitura e de como eu consegui fazer as pazes com ela. Eu acho que talvez nem fazer as pazes, mas me encontrar com ela e tornar isso um hábito que eu tenho gostado tanto. Então eu vim falar um pouquinho da minha relação com a leitura e os livros que eu li em 2025. Então, a minha relação com a leitura ela sempre foi um pouco conturbada. Eu sempre fui aquela pessoa que falava que não tinha por que ler se tinha filme e série sobre. E eu não gostava realmente de ler. Não foi por falta de incentivo, até porque minha mãe e a minha irmã sempre foram super leitoras, elas sempre tentaram incentivar e eu nunca consegui, nunca gostei. Enfim, eu acho que eu também não gostava porque eu era obrigada a ler, né? Na escola a gente é obrigado a ler alguns livros, e depois na faculdade eu não era tão obrigada, mas tinha que ler. Mas eu sinto que eu não adquiri esse hábito quando eu era mais nova, porque tu tinha que ler normalmente em um mês ou em menos de um mês um livro X, e era muito difícil pra mim, eu nunca gostei de ser obrigada a fazer as coisas. E a minha mãe tentou de todos os jeitos, tá? A gente fazia até tipo um clube do livro, as duas. Então eu tinha que ler um livro pra escola, ela lia o livro junto comigo pra gente talvez ir conversando sobre ele, mas nada adiantava pra mim. Pra vocês terem uma noção, uma vez, acho que foi lá pela quinta, sexta série, eu não li o livro que eu precisava ler. E eu resolvi inventar o fim do livro, porque eu tinha que fazer um trabalho sobre ele e eu não tinha lido nem metade, eu acho. Fiz o trabalho lá, depois cheguei em casa e minha mãe, e aí, terminou o livro? Fez o trabalho? Como foi? E aí eu contei o meu final inventado pra ela. E pelo que eu lembro, eu contei que era uma coisa de tipo, era um menino e uma menina e eles eram amigos e eu falei que eles ficavam juntos, namoravam no fim. E aí a minha mãe disse, Renata, o menino era gay no final do livro, ele não ficava com a menina, porque ela era muito amiga dele e ela ajudou ele. E aí foi muito engraçado, porque eu nem lembro o que aconteceu. Então, depois na faculdade eu comecei a me interessar por alguns livros técnicos sobre design, mas não era uma coisa que eu amava também, sabe? De, tipo, ai, tô com tempo livre, vou ler um livro e, nossa, devorar o livro e como era bom. Não, eu não gostava também. Tipo, não conseguia me prender naquele momento e naquela leitura. E aí, lá pelo meio de 2024, eu resolvi dar mais uma chance para esse hábito da leitura. E aí eu decidi que eu não ia me forçar a ler tantos livros por ano e que eu não ia me forçar a ter que acabar um livro logo, porque a gente vê muita gente, tipo, ah, li 10 livros em um mês e eu me sentia muito frustrada com isso sem nem dar uma chance, sabe? Então eu decidi que eu ia pegar um livro para ler e aí eu não ia me forçar a ler ele e terminar o quanto antes. Eu ia ler quando eu tivesse fim. Se eu não gostasse da história, eu ia deixar ele de lado e pegar outro e tá tudo bem. Eu ia desistir na metade da leitura e ia ser ok, pra tentar dar mais uma chance mesmo. E foi aí que tudo mudou, porque eu realmente peguei apreço pela leitura. Eu comecei com Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu acho que o que me ajudou muito também foi porque os capítulos dele eram menores e eu sinto que isso me ajuda até hoje, sabe? A conseguir ir concluindo capítulos e não parar na metade de um. E às vezes até mais vontade de ler mais de um capítulo por momento que eu tô lendo. Então isso me ajudou bastante. Eu fiquei fissurada pela história, eu amei, eu achei muito envolvente. Ela me prendeu demais e realmente mudou minha história com a leitura. Depois eu ganhei Torturado de aniversário, porque daí foi isso. Ai, vou começar a ler. Pedi livro de aniversário e era tipo, me dá um livro que tu acha que eu vou gostar. E aí eu ganhei Torturado e eu fiquei apaixonada também. Eu até falei aqui no vlog que eu fui na Feira do Livro, que eu ganhei o autógrafo do Itamar, que foi um livro assim que mudou muito também a minha relação com a leitura, mudou muito a minha relação, principalmente com autores brasileiros, e foi algo assim que me deixou muito envolvida na história, muito encantada, e eu fui pegando cada vez mais apreço pela leitura desde então. A Pequena Coreografia do Adeus também foi outro livro que me fez pegar muito apreço, eu acho que também porque a mancha gráfica dele é diferente, então a gente vai lendo e ficando envolvido na história, e são em pequenos pedaços, sabe? Isso que eu comentei dos capítulos serem menores e de ser uma história que realmente me tocou. Às vezes é isso também. O livro nem tem tanta coisa diferente, mas é uma história que nos toca, né? Então agora vamos para as leituras de 2025. Eu vou deixar aqui na tela o nome do livro e do autor e a nota que eu dei para ele. Não levem como verdade absoluta. Eu até tenho postado no meu Instagram os livros que eu tenho lido e o que eu tenho achado deles, e as pessoas às vezes me falam: ah, vi que tu não gostou tanto desse, acho que nem vou
começar e eu falo que tem que começar, porque é isso. Cada pessoa tem um sentimento diferente. É a nota com o que eu acho, com o que eu entendo. Eu não sou a dona da verdade, então sempre deem uma chance. E é algo sincero meu mesmo. Se concorda comigo, tudo bem. Se não concorda, tudo bem também. O primeiro livro do ano foi Hibisco Roxo. Eu ganhei ele de aniversário também de uma amiga. A história é muito impactante, ela é dolorosa e ela é bonita ao mesmo tempo, sabe? Eu não ouço muito falar desse livro, então talvez se eu não tivesse ganhado eu nem teria comprado, talvez não fosse algo que eu teria me interessado e eu amei demais. Realmente começar o ano com ele foi muito bom. Eu também engoli o livro porque eu tava muito curiosa e foi incrível, assim, eu amei. Depois eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e pra mim vale todo o hype. Eu confesso que no início eu tava demorando pra começar a ler ele, a minha irmã me emprestou ele físico e ele não tem muita área de respiro na folha e aí confesso que isso tava me deixando um pouco incomodada. A história é muito envolvente, muito linda, eu amei, eu fiquei apaixonada, eu também devorei ele porque eu achei ele incrível, então pra mim vale muito mesmo. Toda vez que alguém pede uma indicação pra começar a ler, eu indico ele. Um livro leve, mas que fala de coisas importantes e eu acho ele muito bom. Depois eu li Uma Família Feliz. Eu sou 100% Mundinho Rafael Montes e eu confesso que eu queria muito ler esse porque eu achei a capa belíssima, porque me desculpa, mas eu julgo sim um livro pela capa. Não é o meu preferido dele, depois eu até assisti o filme e realmente agora eu tenho que concordar que o filme não é tão bom assim e que a gente precisa ler os livros dos filmes. Mas eu gosto muito da escrita do Rafael, eu gosto muito do jeito dele falar as coisas, eu gosto muito de ler um livro escrito por autor brasileiro e entender o que ele tá falando, entender o que ele quer dizer, sabe? Porque não é uma tradução que foi feita. Então ele realmente mostrar as coisas do nosso dia a dia e a gente conseguir se identificar e entender sobre o que ele tá falando. Depois eu li Nunca Vi a Chuva, a capa dele também é belíssima. Eu ganhei de uma amiga de aniversário e eu confesso que ele não me prendeu tanto, então eu demorei um pouco mais pra ler ele. Eu achei ele ótimo, assim, a história é muito boa e faz muito a gente pensar sobre a vida e eu achei muito bom. Aí depois eu fui pro polêmico Ato Criativo e aí eu quis dar mais uma chance pros livros técnicos e fui mais pra esse lado. E assim, gente, ele não é pra mim. Eu entendo um pouco do hype dele, porque é um livro bom, mas eu acho ele um livro cansativo, maçante, eu acho que ele poderia ser metade. E não sei, eu acho ele com uma pegada de autoajuda que me incomoda um pouco, sabe? E eu também sinto que é mais um livro, agora você é 100% cancelada, né? Mas eu sinto que é mais um livro de um homem cagando regra. Tem muita coisa que eu acho que a gente tem que relevar sobre isso e sobre esses livros mais criativos, sabe? Eu resolvi finalmente dar uma chance, porque todo mundo falava e as pessoas da minha área falavam, então, nossa, eu preciso ler a Bíblia dos criativos. E eu achei ele ok. Aí eu li Pactos Mortais, que um amigo me emprestou, e este livro simplesmente mudou a minha vida. É um dos melhores, se não o melhor livro de suspense que eu já li. Ele tem plot atrás de plot, e aí ele é muito envolvente, também ele tem os capítulos curtos, o que ajuda na leitura. Ele mostra o ponto de vista de 4 pessoas, o que ajuda a deixar mais intensa ainda a leitura. E assim, tem um plot que pra mim era meio inimaginável, e é muito, muito bom, ele é muito envolvente. Tudo que eu ficava fazendo durante o dia era só pensar que eu precisava parar de trabalhar logo, precisava parar de viver pra continuar lendo ele, pra saber o que ia acontecendo. Ele tem aquilo também de terminar um capítulo no momento que vai acontecer alguma coisa. É isso, são 4 pontos de vista. Então ele terminava um capítulo num ponto de vista no momento que aconteceu alguma coisa. E o próximo era outro ponto de vista. Então eu só queria continuar lendo pra voltar pra aquele momento que parou o capítulo anterior, sabe? Então pra mim, assim, ele é incrível e ele muda muito o nosso pensamento e o nosso entendimento sobre livros de suspense. Aí depois eu li O Experimento de Amor em Nova York, foi um dos primeiros livros de romance clichêzão, assim, que eu li. Ele é bobinho, mas eu adorei. A única coisa é que ele tava disponível no Kindle Unlimited. Então eu peguei ele pra ler e, tipo, eu não sabia direito o que esperar, ele tava ali disponível, eu queria ler uma coisa mais leve e não li sinopse, não li nada, só comecei. E aí, do nada, ele tem um hot. E eu, como uma nova leitora, eu olhei a capa ali, um desenho, uma capa bonita, divertida. Eu jamais imaginei que iria ser assim, porque eu não imaginava que esses livros com uma capa parecendo mais teen iam ter hot, mas eu confesso que eu amei ele, a história é envolvente, é muito comédia romântica levinha, pra tu deixar a cabeça dar uma relaxada. Aí depois
Depois eu li O Casal que Mora ao Lado, foi o meu 8º livro do ano, e aí eu jamais imaginaria que eu iria ler 8 livros no ano. Pra mim isso foi incrível, como eu falei, eu não queria botar uma meta de quantos livros eu ia ler, eu fui vendo como ia acontecendo, mas foi incrível, assim, e ajudou muito a diminuir o meu tempo de tela também. Ele é um livro muito bom, ele tem um plot bom, e ele me prendeu bastante também, é mais um livro de suspense, e eu gosto muito dos livros de suspense, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Vocês podem perceber que eu adoro quase todos, né? Aí eu fui pra Cabeça do Santo, e assim, tudo, absolute cinema pra mim. Esse livro, ele é incrível, que delícia de livro, que delícia de leitura. É um livro divertido e leve e tranquilo, e a leitura vai fluindo. Apesar de, tipo, ele ser um pouco uma história um pouco... Tu sente, assim, um pouco da dor do personagem. Ele é um livro que tu vai lendo sorrindo, sabe? Porque a história vai se desenrolando de um jeito muito divertido e muito bonito. Eu amei. Agora eu quero ler Oração pra Desaparecer também. Tá na minha lista de compras. E, sério, eu fiquei muito apaixonada. Além de tudo, este livro é muito lindo. Eu amei, amei demais. É o que eu falei, eu tenho cada vez mais gostado de conhecer autores brasileiros. E esse livro, realmente, assim, ele vale todo o hype que ele tem. Eu não vejo a hora também de assistir o filme que eu soube que estão fazendo. Então, realmente me apaixonei por esse livro. Aí depois eu li Fique Comigo. E aí não tem como. Eu sou 100% mundinho suspense também. Me pega demais. É um livro com um plot bom. Ele me lembra bastante o Pactos Mortais, que eu falei também, porque tem mais de um ponto de vista. E é um livro que prende bastante. Aí eu li também outro famoso, A Biblioteca da Meia-Noite. E eu achei um livro bom, mas eu também achei que ele é muito enrolado e que lá pelo, sei lá, menos da metade do livro a gente já entende o que vai acontecer. Eu li, confesso que eu fui terminar ele esperando que eu ia ser surpreendida com mais alguma coisa, mas eu achei ele morno. Ele é muito bom pra gente pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, mas eu também acho que ele não tinha por que ser tão longo se não ia ter algo de tão surpreendente assim depois, sabe? Eu sinto que ele podia ter sido descrita a história de uma outra forma. Também li Ontem à Noite, eu amei. Ele é um livro de romance com um drama e eu gostei muito do jeito que a história vai se amarrando e meio que vai te abraçando enquanto tu tá lendo, sabe? Ele fala muito sobre luto, sobre amizade e amor na vida adulta e eu achei ele muito bom. Eu acho até que poderia se falar mais dele porque eu achei ele realmente muito bom, porque ele é um acalento, sabe? Enquanto tu vai lendo, principalmente por isso, por ser um romance, mas por todos os personagens já estarem na vida adulta, então a vida ir mudando ao longo da leitura e de tu ir entendendo as complexidades das relações ao longo da nossa trajetória. E aí, como eu tinha amado Tudo é Rio, eu fui ler Véspera, da Carla Madeira também, e eu confesso que eu me decepcionei, e aí algumas amigas que eu conversei sobre ele amaram, então pode ter sido alguma coisa comigo. Eu confesso que eu acho que eu fui com muita expectativa por ter tido esse despertar da leitura com Tudo é Rio, mas eu achei ele uma leitura enrolada, eu achei ele demorado, sabe? E aí do nada ele só acaba, só tem um fim meio que de supetão, tipo, preciso terminar o livro, acabou. Então, não sei se também eu tava com muita expectativa e por isso eu não me surpreendi tanto e eu fiquei meio frustrada, sabe? Aí eu li Pedra, Papel e Tesoura, que eu confesso que foi outro livro que eu comprei pela capa e pela edição. Ele é belíssimo e mais um suspense. Eu também me surpreendi. Lá pela metade do livro eu achei que ia terminar de uma forma e terminou de outra. E aí eu gostei muito. Achei ele muito envolvente, porque ele também mostra mais de um ponto de vista. Apesar de ter achado ele enrolado em umas partes, mas ele é muito bom. E eu quero comprar mais livros da Dark Side. Alô, Darkside, porque as edições dele são incríveis, né? Tipo, é um livro muito lindo de se ter também. Aí, eu tava muito curiosa pra ler Verity, porque tava tendo hype, todo mundo me indicava, acho que por eu gostar de suspense, as pessoas me falavam que eu tinha, porque tinha que ler. E aí eu fui ler e eu esperava bem mais, tá? Confesso que eu esperava bem mais por conta da indicação. Eu sinto que... Eu acho que ele é um livro de suspense pra quem tá começando no suspense. Ele não é um livro ruim, mas ele não é um livro maravilhosamente bom, no meu ponto de vista. Eu sinto que, por estar mais acostumada com suspense, e eu assisto muita coisa de suspense, de true crime também, eu esperava mais, sabe? Até porque era todo mundo que eu conhecia me indicando, e muita gente indicando no TikTok, e no Instagram e coisas assim. Eu não achei nada demais. Eu achei ele ok pra quem tá começando no suspense, mas nada demais. E aí, como eu tinha amado também Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu fui ler Amores Verdadeiros.
livros e eu gostei. Ok também. Eu confesso que eu passei muita raiva com a protagonista. Ela me tirou do sério, ela me cansou. Eu confesso que eu fui terminando ele com um pouco de ranço e de raiva, de tipo, meu Deus, só quero terminar logo porque eu achei ela muito chata. Mas eu gosto muito da escrita da autora, eu gosto muito do jeito que ela traz algumas coisas do cotidiano da vida pra gente ir pensando um pouco sobre isso e entendendo melhor o jeito que a gente leva as coisas. E aí tivemos outro famosíssimo, que eu resolvi dar uma chance, que é A Empregada. E assim, gente, eu confesso que não tem como pra mim, sabe? Eu não sei, eu não consigo entender o hype na Empregada. Eu achei ele um livro totalmente morno, totalmente previsível. Depois de ler A Empregada, eu confesso que eu dei mais pontos pra Verity, tá? Porque pra mim é a mesma ideia de livro, assim, de ai, a mulher vai pra casa do casal ajudar, e aí ela se apaixona pelo homem gostosão, que coitadinho dele, e isso me cansa muito. Eu achei a personagem chata, meio burrinha, principalmente pelas coisas que ela passou na vida. Eu esperava bem mais dela, sabe? Eu esperava que ela fosse mais acordada pra vida. E eu confesso que eu também esperava ser surpreendida no final pelo hype, por mais pessoas terem me indicado também. É mais um livro que eu acho que é um suspense pra quem não tá acostumado com suspense. Eu nem quis dar chance pras continuações. Me falaram que, acho que o livro 2 ou o 3 era melhor que o 1, mas eu confesso que eu li o 1, é isso, ok, não preciso mais. Talvez se sair filme dos outros eu até assista um pouco por curiosidade, mas assim, é isso. E aí, como eu falei que eu sou 100% mundinho Rafael Montes, eu fui ler Jantar Secreto. E assim, gente, pra mim ele é perfeito. Perfeito. Suspeitava de algumas coisas? Sim. Esperava mais? Talvez sim, mas não tem como, eu gosto muito dele, eu gosto muito do jeito da escrita dele, eu gosto muito do jeito de ele abordar uns assuntos bizarros, mas que são possíveis de acontecer, sabe? Eu não sei, assim, a escrita dele me prende demais. A cabeça dele, pra mim, é algo insano, então eu vou defender Rafael Monte, sim, aconteça o que aconteça. Sim, li só 2 livros dele, mas estou com ele nas trincheiras até o momento. E aí, o último livro que eu li foi O Massacre da Família Hope. Este é um livro de suspense que vale o hype. Eu confesso que tiveram algumas coisas no fim que me deixaram um pouco incomodada e que eu fiquei pensando que não precisava, que talvez tenham perdido a mão, mas o todo dele é muito bom. Ele é outra leitura que prende muito e que a gente quer muito saber o que vai acontecer e a gente se surpreende a cada capítulo. O meu livro, ele é físico e ele tá até com a minha irmã, e aí enquanto ela lia, ela ia me falando as coisas, e era muito bom de ver que ele é bem assim, sabe? Tá meio com um ranço e tu acha meio ruim, e aí do nada passa um outro capítulo e tu fica, meu Deus do céu, eu não acredito nisso, faz total sentido, que coisa incrível. Então, pra mim, ele vale muito hype, sim. Eu acho que vale muito a leitura. E eu achei um suspense muito bom, apesar de terem perdido a mão no final em algumas coisas. Mas o todo dele eu achei incrível, então a gente deixa passar. E é isso, essas foram as minhas leituras. E aí, o que que aconteceu? Em maio de 2025, eu resolvi aproveitar uma promoção da Amazon e comprei o Kindle. Eu confesso que eu já tava com vontade de comprar o Kindle, mas eu ficava me perguntando se eu realmente ia usar, se eu ia me adaptar ao formato de leitura digital. Então, eu ainda tava com algumas ressalvas, se valia a pena fazer esse investimento, porque apesar de ter aproveitado uma promoção, o Kindle ele não tá mais tão barato como ele era antes. Mas eu confesso que além da promoção, o que me fez comprar o Kindle foi porque eles lançaram o verde matcha e simplesmente é a minha cor. Eu tenho várias coisas verde matcha, eu amo coisas verde matcha, e aí quando eu vi que tinha ele mais a promoção, eu falei, tá, vou comprar, é isso, me conquistaram. O capitalismo tem dessas, né? E aí ele fez total diferença no meu processo de leitura, juro. Ele mudou 100% o meu processo de leitura, porque eu carrego ele pra todo lugar que eu vou, ele tá sempre na minha bolsa. Eu acho muito fácil de ler ele na cama, deitada. Eu levo ele pra tudo que é lugar, sei lá, vou pro banheiro, vou com ele ao invés de levar o celular, como a maioria das pessoas. E eu sinto que foi por causa dele que eu realmente comecei a ler mais e comecei a ler tanto,
sabe? Porque ao invés de pegar o celular, às vezes, pra ficar passando tempo no sofá, eu pego o Kindle pra ler. E aí ele diminuiu muito o meu tempo de tela também, e ele me ajudou demais. Sem contar também que uma coisa que ajudou bastante foi que no início eu assinei o Kindle Unlimited, então, como eu tinha ele, tem vários livros lá, eu ia lendo alguns livros sem pesquisar muito sobre, sem conhecer o autor, sem conhecer a história, e isso também me abriu diversas possibilidades de leituras e de estilos de livros que eu achava que talvez não fosse gostar tanto, e eu ia dando essa chance, porque o livro já tava ali de graça, né? Então isso fez total diferença também pra eu ir entendendo mais os estilos de leitura que eu gostava. E aí foi isso que eu falei, eu sabia que eu ia amar ler suspense, porque eu sempre gostei muito de filme, de série, de suspense, de podcast. Uma coisa que eu tenho gostado de fazer também é intercalar entre um suspense, um romance, um suspense, algum outro estilo de livro pra dar uma relaxada na cabeça, tem me ajudado bastante. Às vezes isso acontece, às vezes não, mas é uma coisa que eu tento fazer, sabe? Pra, tipo, depois de ler algo mais denso, assim, ler alguma leitura mais levinha só pra relaxar. Eu ainda não estou no momento de ler livros clássicos da literatura e de ler coisas que me façam pensar demais. Eu acho que tá tudo bem, eu tô conseguindo colocar o hábito da leitura agora na minha vida e eu não vou me forçar a talvez começar alguma coisa mais difícil. Eu tenho vontade sim de ler alguns clássicos, mas eu sinto que aos poucos eu vou colocando eles no meio desse processo. Eu falei que eu também não gostava de contabilizar, mas eu resolvi me desafiar no ano passado de ler 8 livros no ano. E aí foi o que eu falei, eu li muito mais. Em junho eu já tinha lido os 8, e aí foi o que eu comentei. O Kindle ajudou muito também. Dar essa prioridade pra leitura ao invés de usar o celular pra ficar rolando redes sociais. Pra 2026 eu quero conhecer ainda mais autores brasileiros. Eu pretendo fazer um vídeo no início de 2027 falando um pouco das minhas leituras. Eu tenho mostrado um pouco o que eu tô lendo nos vlogs também. Não tenho uma meta de quantidade de livro pra esse ano, eu vou continuar cultivando o hábito e dar essa chance, talvez pra algum livro clássico. E é isso, não vou me cobrar muito porque eu sinto que dessa forma funciona melhor. Enfim, me digam nos comentários o que acharam do vídeo, o que acharam das minhas notas e opiniões, se concordam e se discordam, tá tudo bem, eu não vou ficar chateada, eu acho que cada pessoa também recebe de um jeito o que tá consumindo. Me deixa também alguma indicação, por favor, eu adoro receber indicações de leitura, não precisa ser suspense e romance, pode ser às vezes uma indicação de algum livro que não tem nada a ver do que eu falei aqui. Eu gosto também de ir me desafiando para ir realmente conhecendo. E também me digam se gostaram desse tipo de vídeo e se faz sentido eu fazer no ano que vem ou não. É isso, obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.